Tô aqui na Torre de Belém, ela é muito bonita no estilo manuelino. E antigamente ela ficava bem mais dentro d'água do que ela já é. Na verdade a margem ficava mais afastada do que é hoje. E ela foi construída lá no século XVI. No estilo manuelino, depois eu vou explicar melhor sobre isso, para você ver os detalhes. E essa fila é pra galera entrar aí e lá em cima. Dentro dela não tem muita coisa não. E a vista lá em cima é até interessante para ver. Mas se tiver que escolher da vista, eu acho mais interessante a vista lá do Monumento do Descobrimento, que é aquele lá embaixo. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Se eu tiver que escolher em qual que sobe naquele que eu acho mais interessante. Se você estiver indo aqui da Torre de Belém pro Monumento do Descobrimento, você vai dar de cara com esse avião. Esse avião é uma réplica do primeiro avião que completou a travessia entre Portugal e o Brasil. Então por isso que ele está aqui, uma homenagem. Essa é uma réplica, o original está no Museu Marítimo. E ele é considerado a primeira travessia do Atlântico Sul. Isso foi em 1922. E lógico que ele foi parando em algumas ilhas e cidades no caminho, mas foi de Lisboa ao Rio de Janeiro. Esse é o padrão do descobrimento do monumento aqui em Lisboa, em Belém, que foi construído na década de 60 para homenagear os 500 anos do Henrique Navegador, que é aquele primeirão lá. Esse foi o cara que mais estimulou as viagens de Portugal. Essa época do descobrimento mostra quase todo mundo aí. Então, desde o Príncipe Henrique lá na frente com a caravela, o Dom Manuel ali com aquele globo, que é um símbolo dele, pintores e escritores que colaboravam aí com as missões de descobrimento. Mais atrás, padres e a religião que estava envolvida também nessa época do descobrimento. E ali, a única mulher que aparece aqui, que na verdade é a Filipa de Lancaster, que era a mãe do Príncipe Henrique. Do outro lado muda a galera toda. Você vê Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Fernão Magalhães com aquele círculo na mão simbolizando a volta ao mundo. E mais um pessoal de monges, outros navegadores e tal, completando aí todo esse lado. Aquele pilar lá que Portugal colocava quando conquistava algum lugar. E todo monumento simboliza uma grande caravela com as velas abertas como se estivesse navegando. E aqui o globo, um dos símbolos dessa época. A época do descobrimento aqui em Portugal foi o auge. O país foi considerado um dos mais ricos do mundo nessa época, século XV e XVI. E eu já vi historiadores compararem Portugal dessa época com a NASA, com a época que o homem chegou à Lua, mesmo tipo avanço. Subir aqui no padrão do descobrimento eu acho mais interessante que na Torre de Belém, porque você, além de ter a mesma visão do Rio, você tem a visão do Mosteiro de Jerônimo lá embaixo e tem uma visão que eu considero ainda mais interessante. Em frente ao monumento, no chão, você tem um mapa gigante que é bem melhor de ver lá de cima, mas que mostra o lugar e o ano de cada lugar que os portugueses chegaram com essas navegações, com essas descobertas. E é surpreendente ver a quantidade. Dá uma olhada. Lá de cima é bem mais legal de ver, mas aqui já dá para ter uma noção. Vai até a Ásia, até a China, América do Sul. É incrível, é incrível. O Monastério dos Jerônimos agora está em reforma, mas também é um ponto alto aqui de Belém. Foi construído por Dom Manuel I e os navegadores e tal vinham até aqui para fazer sua oração antes de viajar. Ela é no estilo manuelino por conta do Dom Manuel. E você encontra várias construções aqui em Lisboa nesse mesmo estilo, construções dessa época, e algumas construções que vieram depois, aí sim já no estilo neo-manuelino, porque copia as mesmas características do manuelino. Se caracteriza por ter coisas a ver com o mar, então você encontra âncoras e cordas ali, aqui você encontra algumas conchas, e lógico o símbolo do Manuel, que é o globo, não poderia faltar, está sempre presente nesse estilo. E isso é muito interessante quando você estiver passeando por Lisboa, procurar esses detalhes que tem a ver com o mar, com navegações e tal. E na maioria das vezes, quando você encontrar um detalhe que tem a ver com o mar numa construção e tal, provavelmente essa construção é manuelina. Mas para mim ainda não pode faltar o Pastel de Belém, apesar de ser um lugar muito turístico e tudo, sempre muito cheio de gente aqui na porta. Não tem jeito, mas eu gosto muito desse Pastel de Belém. Eu gosto de sempre comer um quando eu tô por aqui. Uma chance que você tem de sentar aí
entrar e ir lá pro fundão, o mais fundão que você possa, porque realmente isso é bem grande lá para dentro, vai muito lá para trás. Então tenta ir lá pro fundo que você tem a chance maior de conseguir uma mesa. Dizem que a receita vem do século XIX e só 3 pessoas sabem a exata proporção de todos os ingredientes. Vai saber, mas continua ainda fazendo bastante sucesso por aqui.